Bom dia, turma do quarto ano. Olha aqui a professora Luciana, mais uma semana com vocês, não é? Que coisa boa que nós estamos aqui novamente. Desde já, estou aqui para agradecer a vocês pelas tarefas que estão sendo enviadas, tá certo? Por todo o trabalho que vocês estão fazendo, que estão enviando pela plataforma, que vocês estão mandando pelo meu zap, desde já eu agradeço. Então vamos começar essa semana, não é? Pedindo a proteção a Deus novamente por mais uma semana que está se iniciando, por essa manhã, não é? Que Deus possa se fazer presente na nossa vida, possa nos dar proteção, possa nos dar saúde, paz, paciência e fé, né? Que Ele possa nos proteger, possa nos livrar de tudo que for mal e que a gente possa ficar em paz, que o nosso coração se acalme, né? Que a gente procure fazer coisas boas, que a gente pense mais em Deus, né? Que a gente comece a rezar mais, a orar mais, que tudo vai dar certo, tá certo? Então hoje nós vamos iniciar a nossa aula de gramática, tá certo? Do quarto ano, fazendo a correção das atividades da semana anterior, né? Que a gente viu acentuação gráfica, não é? A gente viu a acentuação gráfica e hoje a gente vai continuar essa acentuação gráfica com a correção. Então peço que vocês peguem aí a gramática de vocês da página 62, que a gente hoje vai fazer a correção da 62 até a página 64, tá bom? Então borracha, lápis ou lapiseira na mão, se tiver errado apaga, corrige, que é para ficar tudo bonitinho, tudo perfeito, tá certo? Quero aqui agradecer os meninos, né, as meninas que mandaram o zap para mim, perguntando, tirando mais dúvidas, né, que estavam com dúvida, tirando suas dúvidas. Podem mandar. Não entendeu? Vai lá no privado com a tia Luciana, que a tia Luciana explica tudo de novo para você, tá bom? Então vamos iniciar a nossa correção na nossa primeira aula da semana de gramática, tá bom? Página 62. Escreva os nomes das figuras, colocando a sílaba tônica no quadrinho colorido. Ele dá até uma dica aí, ó. Em todas essas palavras, a sílaba tônica é acentuada. Nós temos aí 3 colunas. A coluna A, a coluna B e a coluna C, certo? Nós temos 3 colunas que a gente vai colocar essas palavras. Então, vamos lá. Na coluna a primeira palavra que a gente vai colocar, eu vou colocar aqui a primeira palavra com 3 sílabas, certo? Que é pêssego, mas você pode ter colocado outra palavra em que tenha 3 sílabas, tá certo? E a sílaba tônica seja essa que está aí no quadrinho colorido, tá bom? Então vamos aqui começar. Coluna A. A primeira palavrinha que eu vou colocar vai ser a palavra pêssego. Pêssego, ó, certo? A outra que tem 4 sílabas, eu vou colocar retângulo. Retângulo. Abaixo de retângulo, ônibus. Ônibus. Abaixo de ônibus, triângulo. Triângulo. E abaixo de triângulo, lâmpada. Lâmpada. Olha só, que eu vou aqui falar para vocês. Eu disse que a ordem das palavras aqui não é obrigatório, por exemplo, você colocar pêssego como primeira, certo? Você pode muito bem colocar ônibus, tá certo? Aqui, ó, em vez de colocar pêssego, você colocar ônibus, não tem problema. Do mesmo jeito, lâmpada, você quiser colocar lâmpada no canto do ônibus, o ônibus no canto do pêssego, o pêssego no canto da lâmpada, não tem problema, tá certo? A ordem não importa, o que importa é que você tem que ver qual é a sílaba tônica e a quantidade de sílabas, combinado? Vamos para a coluna B. Na coluna B, a sílaba tônica ela tem que ser a última, certo? A última. Primeira palavra que eu vou colocar aqui, robô. Robô.
Segunda, metrô. Depois de metrô, japonês. Depois de japonês, maiô. E por último, você pode colocar ou bebê ou neném, certo? Um dos dois fica correto, tá certo? Ou bebê ou neném, certo? Na coluna C, nós temos uma palavra, tênis. E na coluna D, nós temos uma palavra, 3. Pronto. Certo? Então, são essas palavrinhas aqui. Se alguém tinha dúvida de alguma palavra que achava que não era, certo? Aqui, ó. Você tira a sua dúvida, faz sua correção. Essas são as palavras da coluna A, palavras da coluna B, da C e da D. Ok? Combinado? Entenderam? Ajeitou bem direitinho ali? Apagou o que estava errado? Pronto. Logo após essas palavras, pergunta lá embaixo. Todas essas palavras possuem o quê? Acento agudo ou acento circunflexo? Acento circunflexo, certo? Na letra B, a gente vai fazer a correspondência. Olha só. Coluna A, nessa coluna A aqui, todas as palavras são o quê? Nessa coluna A? Proparoxítona. Você liga proparoxítona. Na coluna B, todas essas palavras são o quê? Oxítonas, você liga para oxítonas. Na coluna C, essa palavra é o quê? Tênis. Paroxítona. E na coluna D, a palavra 3, ela é o quê? Monossílaba. Certo? Lembra monossílaba que só tem uma sílaba? Pronto, coluna D. Certo? Essa é a correspondência que você vai fazer. Coluna A, proparoxítona, você liga. B, oxítona. C, paroxítona. E coluna D, monossílaba. Ok? Combinado? Dessa forma você vai ter que fazer, tá bom? Deixa eu apagar aqui, que é para a gente poder ter mais espaço para fazer a correção das outras questões, tá bom? Vamos agora para a página 63. Na página 63, a gente vai completar com as, né, um A, S maiúsculo, um as, um A e um S minúsculo, ou um as, que é um A maiúsculo, com a crase e o S, ou um A e um S minúsculo com a crase. Tem um texto, às 11 horas. Às 11 horas, abrem-se às 11 horas. Ao meio-dia, não. Às 3 da tarde, não. Às 9 da noite, não. Só às 11 horas, abrem-se às 11 horas, certo? Então, vamos completar aí bem direitinho como é que vai ficar a sequência correta desse as com crase, maiúsculo ou minúsculo, certo? Quando diz assim, ó, às 11 horas. Às 11 horas, ó, essa primeira aí, ó, certo? Você vai colocar um as maiúsculo, ó. Abrem-se às 11 horas, logo abaixo, ó, o as minúsculo com a crase. Ao meio-dia, não. Às 3 da tarde, não. Esse as aqui, ó, com crase e maiúsculo. Às 9 da noite, não, ó. Só às 11 horas, abre-se às 11 horas. O primeiro minúsculo com crase e o segundo minúsculo sem crase. Pronto, certo? Aí logo abaixo no pontinho pergunta: nesse poema o acento grave foi empregado antes do nome flor ou antes do numeral que indica hora? Você marca os dois quadrinhos. O acento grave aí, tanto ele foi usado antes do nome da flor, que é 11 horas, como antes do numeral que indica a hora, 11 horas, tá certo? Então você vai colocar aí, tá bom? Página 64. Escreva A com grave ou as com grave e lê as expressões. Na primeira coluna fica à toa,
à vontade, à procura de, à tarde, à meia-noite, 1 hora. Na coluna ao lado, às claras, às avessas, às vezes, às pressas, às escuras e às 5 horas. Então na coluna A você marca só, completa só com grave, né? O A. E na coluna ao lado você coloca o AS com grave, certo? Aí ele pergunta logo abaixo. Nessas expressões, o acento grave foi empregado antes da palavra masculina? Não. Antes da palavra feminina? Sim. Antes do numeral que indica a hora? Sim. Então, lá na letra A, você vai marcar os 2 últimos quadrinhos. O acento grave, ele foi empregado antes da palavra feminina e antes do numeral que indica a hora, tá certo? Essas 2 opções você marca, tá bom? Continuando, na letra B. Agora escolha as expressões adequadas e complete as frases, né? Você vai escolher uma dessas expressões aí, da 5ª questão, e vai completar a frase. Eu vou colocar aqui as que eu completei. Se você encontrou outra que dá certo, você pode deixar, tá bom? Contanto que tenha concordância. Às vezes faz frio, às vezes faz calor. Um outro pontinho. A menina andava à toa pela praia à procura de conchinhas. No outro pontinho, à meia-noite, a luz acabou e ficamos às escuras. Certo? Então são opções, essas são as opções que você pode completar. Claro que você pode ter outra. Certo? Não tem problema, você pode ter outra opção. Aí a 6ª, certo? Que diz assim: leia e ajude a reciclar o lixo completando com E ou I, certo? Diferença do E e do I. O E, quando ele vem com acento, a gente pronuncia E. Quando ele está com acento, a gente pronuncia I. Escreve E, mas o som de I, certo? Então vamos lá. O primeiro quadrinho diz assim: vermelho é plástico, verde é vidro, azul é papel e marrom é orgânico, certo? Então essa fica a sequência correta do E ou do I na 6ª questão, tá bom? Então entenderam a correção? Marcaram direitinho, apagaram, se estiver errado. Se tá certo, coloca o Czinho de lado, ó. Muito bem, eu acertei. Se errou, e eu errei, eu vou apagar, vou fazer correto. É assim que a gente faz, tá bom? Agora a gente vai passar lá para a página 68, né? A gente viu a acentuação gráfica, essa dos sinais gráficos, não é? Foi o grave. E agora a gente vai ver a acentuação gráfica, certo? A acentuação gráfica na página 68 das palavras monossílabas e oxítonas. Você ainda lembra o que é uma palavra monossílaba? O que é uma palavra monossílaba? É aquela palavra que só tem uma sílaba. O que é a palavra de sílaba? 2 sílabas. Trissílaba, 3 sílabas. E polissílaba, 4 ou mais sílabas. Certo? E as palavras oxítonas? Ainda lembra? Palavra oxítona, sílaba forte, sílaba tônica, classificação. Palavra oxítona são aquelas palavras em que a última sílaba é a mais forte. Pode vir ou não com acento. Se a última sílaba for a mais forte, a gente diz que a palavra é oxítona. E a gente vai ver agora algumas regras da acentuação, tanto de monossílaba como oxítona. Tá certo? Na página 68, diz o seguinte, que as palavras monossílabas terminadas em a ou as, ou es, o ou os, certo? Quando pronunciada com força, são acentuadas. Ó, as palavras monossílabas terminadas em a ou as, ou es, o ou os, quando pronunciadas com forças, são acentuadas, certo? Você disser café, ó, acentuada. Pó, acentuada. Sofá, acentuada, porque você pronunciou com força.
Se tiver essas terminações aqui e for pronunciada com força, elas possuem acento. Tá certo? As palavras monossílabas, aquelas palavras que têm uma sílaba, tá certo? Eu falei até aqui o exemplo de sofá, mas retiro agora, certo? Por exemplo, pá, chá, né? Lá, e com E, fé, sé, com O, pó, nó. Se for pronunciada com força e tiver essas terminações, elas recebem um acento, tá bom? Das monossílabas. Já as palavras oxítonas, certo? Oxítonas, terminadas, certo? Aqui foram as monossílabas, as mono, certo? Monossílabas. Já as oxítonas, elas terminaram com a, ou as, ou es, o, ou os, em e ens, certo? Quando tiver esta terminação, elas são acentuadas as palavras oxítonas, certo? Tem que ter essa terminação aqui para poder ser acentuada as palavras oxítonas, tá certo? Ó, oxítonas. Aí aqui é onde entra sofá, né? Essa daqui chulé, cipó, armazém, parabéns, certo? Tiver essas terminações, elas possuem acento. Entendido? Isso da página 68 à página 70. Aí em casa, certo? Vocês vão reforçar, né? Vocês vão de novo lembrar do que eu expliquei e vão fazer as questões da página 68 até a página 70. Apenas da página 68 até a página 70. Combinado? Beijo e até a próxima a gente vai fazer a correção disso tudo, tá bom? Fiquem com Deus.